Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Do meu Deus? Essa é uma questão que nós abordaremos no vídeo aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Eu sou o pastor Gilmar e espero que essa mensagem possa a todos abençoar, porque Deus é abençoador. Vem comigo, esteja nesse vídeo até o final e ele tem informações preciosíssimas para a nossa fé cristã. Fique comigo. Olha, um pedido aqui, se você já é inscrito no canal, sua curtida, seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative os sinos das notificações e depois curta, comente, deixe um pedido de oração. Nós estaremos nos vendo e nos revendo sempre aqui no vídeo. Nossa temática de hoje, já falada no começo, tamanho de Deus. Isso é importante, isso é relevante. Olha, todas as coisas, todos os assuntos, todos os temas que nós tratamos na fé, eles são relevantes para nós. Hoje a gente vive uma dinâmica na igreja aí das coisas que todas são ou muito superficiais ou muito relativas, ou cada um diz o que quer, interpreta da maneira que quer, fala que as coisas são assim, que cada um vê, cada um caminha. Claro, há um respeito com as decisões tomadas por cada pessoa, por cada um, mas as coisas não são assim. Nós não somos aqueles que fizeram tudo, nós não somos aqueles que ordenaram tudo, nós somos a sequência de um projeto de Deus, de uma geração de Deus, de um tempo de Deus sobre essa terra, e Ele é o Senhor. Mas qual é o tamanho de Deus? Eu sei que você já escutou na igreja, já escutou hinos, canções, dizendo que Deus é grande, tem uns clássicos, né? Então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, quão grande és tu. E tem outros mais novos, outras canções aí, que falam sobre esse tamanho de Deus. Mas há um risco na interpretação equivocada ou dessas canções, ou do que se fala sobre Deus, porque, na verdade, a Bíblia nos fala sobre o tamanho de Deus, né? Pouco se importando em dizer com as nossas medidas qual é o tamanho de Deus. Diz que Deus é grande, é o maior ser, não há nada tão grande quanto Deus, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é um Deus que pode todas as coisas, que é maior que todas as coisas e que é o Senhor de todas as coisas. Então, qual é o tamanho do seu Deus? Talvez você esteja influenciado, limitado, assim, eu tenho uma dor, e quando a minha dor passar é porque o meu Deus foi maior. Olha, Deus transcende isso. Deixa eu compartilhar uma coisa com você, que um dia desse estava vendo num programa de televisão, e eu gosto um pouco dessas questões, né, de astronomia, gosto da ciência encarregada de cuidar dos astros, e alguém falou o seguinte: olha, a Via Láctea, ela tem a dimensão de um lado a outro, né? As dimensões laterais, né? Assim, a extensão lateral da Via Láctea é da ordem de 100 mil anos-luz. Veja bem, 100 mil anos-luz. Te dando uma ideia, segundo a ciência, a luz se propaga no vácuo a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Tente calcular isso. A Via Láctea, 100 mil anos-luz de um lado, para você atravessar de um lado ao outro, 100 mil anos-luz. Veja bem, nós vivemos 50, 60 anos. Qual é o tamanho de Deus? Como isso importa para nós? Deixa eu dividir com você um texto lá do livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia, Jó, capítulo de número 38, a partir do primeiro versículo. Ele escreve o seguinte: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Olha, irmãos, que coisa tremenda, que tremendo. Assim, a Bíblia é o mais sábio de todos os livros. O Abraham Lincoln falou certa vez, o grande estadista norte-americano, né, falou certa vez
que não se pode governar uma nação sem Deus e sem a Bíblia. Ninguém é sábio se não conhece a Bíblia. Você precisa da estrutura bíblica. Versículo 2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E aí vem a pergunta no versículo 3. Agora, cinge os teus lombos, se veste, coloque uma roupa, coloque uma capa, uma túnica, uma beca, e responde-me, pergunta o Senhor, e perguntar-te-ei. E tu responde-me, versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro? E aí o texto prossegue com outras questões que a gente não tem respostas, que o homem não tem, que o pastor fora da Bíblia não tem, que o cientista não tem. Assim, o que é a Via Láctea? O que são 300 mil anos-luz? A velocidade média estimada pela ciência da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Não se tem essas respostas. Não se tem. Qual é o tamanho do seu Deus? Quando você canta na igreja, no momento do louvor, no momento da oração, sobre o Deus grande, qual é o tamanho do seu Deus? A Bíblia diz que Deus estendeu os céus. No princípio criou Deus, Gênesis 1:1, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí depois prossegue os textos nos dizendo qual é o tamanho do seu Deus. Quando você ora, quando você vai falar para Ele sobre os seus problemas, os seus dilemas, as suas questões, a sua necessidade. Quando você vai agradecer, quando você não quer pedir nada, você vai agradecer. Qual é o tamanho? Olha, tire isso da sua mente. Não é possível dimensionar Deus. A ideia de grandeza para a gente, ela precisa, quando se referir a Deus, está no formato da transcendência. Precisa ir além de tudo aquilo que eu imagino, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu sei. O saber de Deus, a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, a capacidade de Deus precisa ser transcendente, ir além. Porque eu não posso crer em Deus se Ele não é o Deus que tudo fez, que existe, coexiste, sobreexiste, subexiste, tudo em Deus. É por Ele. E tudo que existe é para a glória dEle. Tem a perfeição da glória dEle, da grandeza dEle, do amor dEle, para Ele. Nós fomos feitos, eu e você, para a glória de Deus. Frustração nossa, nossa glória, nossa honra, que ela é finita, isso nos frustra. Nós somos pequenos, mortais, não somos grandes assim. Temos a ideia de grandeza porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos alguma coisa compartilhada de Deus conosco. Qual é o tamanho de Deus? Olha, muito cuidado quando você estiver na igreja e for falar sobre isso. Via Láctea para a ciência, que tem muito que responder sobre isso, é um ponto minúsculo. Veja, um ponto minúsculo que com 100 mil anos-luz, você talvez não atravesse a Via Láctea de um lado para o outro. Mas a Via Láctea é uma de milhões e milhões de galáxias, segundo a ciência, estabelecida aí nesse cosmos, né? Nesse céu de meu Deus, que tudo tão perfeito, criado para a glória dele. Tudo tão perfeito. Veja bem, uma vez um pensador diz o seguinte: todos os rios correm para o mar,
que nunca se enche. Qual é a ciência disso? Não sei. Qual é a lógica disso? Não sei, mas Deus sabe. Está aí todos os rios, os grandes lagos, as grandes extensões de água da terra, todos correm para o mar. E o mar é sempre o mesmo, porque Deus colocou termo no mar. Bem, tudo isso seria magnífico se não tivesse uma lição maior para nós. Tendo a lição, é extremamente magnífico. Crer em Deus é se desligar da finitude que te atrai para uma humanidade sem Deus, para uma vida sem Deus, para realizações sem Deus. Todas elas são fúteis, são passageiras, são de nenhum valor, porque Deus nos quer na eternidade com Ele, contemplando a grandeza e a maravilha do Senhor. Não viva sem Deus. Aprenda com Jó, capítulo 38. E se você quiser, melhor ainda, leia todo o livro de Jó. Depois leia os Salmos, depois leia toda a Bíblia. E você vai aprender um pouco das coisas de Deus. Você que é crente, você que é cristão, você que é leitor da Bíblia e despreza isso, meu irmão, vai aprender com o Senhor. Muito cuidado com suas pregações que dão termo a Deus, que dão começo e dão fim a Deus. Deus não tem começo nem fim. Ele é a própria essência de toda a existência. A Ele a honra e a Ele a glória. Mas deixa eu falar uma coisa interessante aqui que você precisa saber antes da gente terminar esse nosso vídeo, essa nossa mensagem aqui. Em que pese toda essa excelência de Deus, toda essa grandiosidade e toda essa perfeição de Deus, apesar de tudo isso, Ele te ama. Te ama como ninguém te amou. Te ama como seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, seus filhos, como ninguém te amou. Te ama, te conhece, sabe onde você está, conhece a sua necessidade, sabe do que você precisa, como ninguém sabe. Muito antes de você pedir, Deus já sabe. O Senhor já sabe. E como Ele sabe dessas coisas. Que Ele te abençoe pelo conhecimento que você tem e que você quer ter dele. Jó vai te ensinar bastante. Leia lá o 38, leia o 40, leia o 42, os capítulos do livro de Jó, e eles falarão muito com você. O Jó chega à conclusão de dizer o seguinte, olha, antes eu o conhecia, falando de Deus, eu te conhecia somente de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Que o Deus de Jó, que o Deus da Bíblia te abençoe e te guarde. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te abençoe e te guarde. Seja por Ele abençoado. Um abraço, fique com Deus. Olha, se você não é inscrito no canal, faça ainda essa gentileza, deixa a sua inscrição no canal. É importante para mim e é importante para o canal. Se você já é inscrito, deixa a sua curtida, o seu like, faça o seu comentário, deixe seu pedido de oração, sugira um vídeo. Com o tempo a gente vai gravar. Eu já tenho algumas sugestões de irmãos que nos acompanham no canal, de pessoas que nos acompanham no canal aqui, algumas sugestões oportunamente. A gente vai ver o que nós podemos fazer para gravar essas mensagens. Elas são de temas muito profundos. Que Deus abençoe você. Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa saber um pouco acerca de Deus. O restante, o Senhor vai revelar a vocês. Fique com Deus, fique em paz. Shalom.